uma pesquisa baseada a partir da primeira ou da inscrição mais antiga em que se achou o nome Yod, Re, Vav e Re. Só que tem um porém. Lá na inscrição egípcia, segundo uma equipe de assiriólogo, egiptólogo, arqueólogo, eles fizeram uma reconstrução. E lá eles definiram o seguinte: a palavra povo, Am, né, e o nome Yahvé são justapostos tanto no Cântico de Débora, que é considerado um dos textos mais antigos, tá, quanto ao Cântico do Mar, para descrever todo o corpo ainda identificável com aqueles que ainda mantêm o poema. O povo de Yahvé, sou Yahvé, conforme Juízes 5,13, e teu povo Yahvé, Amerá Yahvé. As duas frases definem uma relação entre pessoas e divindade, ponto, que é semelhante o suficiente para justificar a consideração de ambos os textos em conexão com a questão levantada pela evidência egípcia. Lembrando que a evidência egípcia é a evidência mais antiga, contendo o nome Yavá, de Yavá, tá? Isso aqui não é Yahvé. Esse último sinal é uma vocalização que eles colocaram, com sinal, inclusive, uma vogal longa, como um A, como um kamatz, tá? No texto hebraico massorético, como uma subdivisão de pastores Chassú, em uma lista de povos colocados pelo Egito, que derrotou a terra dos pastores móveis. Então, ali, esse nome não identificava Deus a priori. Primeiro ponto. O desenvolvimento do nome sagrado é posterior. Ali identificava uma subdivisão de pastores que tinha... E detalhe, não foi nem os hebreus que deram esse nome. Quem deu esse nome foi os egípcios. Isso é o que os documentos mais antigos egípcios mostram. Então, essa subdivisão de pastores, chamada Yavá, era um grupo pastoril dentro da terra Chassú. Não marcava um Deus a priori. Só que tem um porém. Esse grupo também ajudou, auxiliou. Na antiga Canaã existia muito conflito. As cartas de Amarna falam sobre esses conflitos. Existia muito conflitos. Vários grupos se uniam contra o Egito. Então, o que acontece? Esse grupo, justamente esse grupo de pastores, ficou também marcado como um grupo muito, digamos assim, imponente, sabe, muito forte para poder lutar também na luta contra o Egito. E esse grupo de pastores, que ganhou essa nomenclatura de Yavá, ele foi sendo lembrado, aí é a reconstrução histórica, tá, pessoal? Não é a verdade absoluta, foi uma reconstrução a partir dos documentos. Então, não são baseados em pseudas teorias, pseudas análises, não, baseado em documentos. Então, ao que se tem, tá, principalmente por causa da ideia, os Chassú era um grupo, existia uma subdivisão dentro desse grupo, dessa terra, dessa localidade. E aí tem outra problemática. Os Chassús eram tidos como bandidos, assim como esse grupo de pastores também foi, logo após a guerra ou a luta contra a dinastia egípcia. Então, Yavá, a priori, não era um deus, marcou a partir do período bem posterior. E a gente pode fazer então ele chega como deus forasteiro, né? E aí depois ele vai ser agregado ao panteão, é isso? Isso aí. E aí, do Morelli? E aí, ô Felipe? O que o professor está falando, o professor Marcos está falando, se eu não me engano, dentro dos deuses egípcios, tem esse deus Yavá. Ele está lá no panteão egípcio. Estou errado, professor Marcos? Como é que é? Dentro do panteão egípcio? Não, no panteão egípcio não tem Yavá como deus. O nome que foi colocado ali... Porque esse nome Yavá, eu já li sobre ele em algum lugar das questões egípcias. Não, mas existe esses nomes ali carregados até em caixões, é o seguinte, ou em tumbas, é porque eram grupos que eram vencidos pelas dinastias e eles colocavam ali. Isso era um sinal de vitória. Aí existiam partículas de grupos que carregavam essa mesma, é como se fosse um nome teofórico, por exemplo, Yeremiarro. Aí quando você chega lá, em Elefantina, já tem um altar, sendo que, ao que tudo indica, Antônio, esqueci de fazer uma colocação, Yavá era um líder dentro desse grupo. Tá? Era um líder. É por isso que quando você vai ver tanto Yavá quanto ele, que era um patriarca divino, lá em Ugarit, eram basicamente líderes. Tá? É uma espécie de líder tribal. Então ganha um status depois como divino. Agora, no Egito, você vai encontrar esse nome no templo em Soleb, com as gravuras ali, como procissões. Cada grupo ali contendo o seu próprio nome. Nas tumbas, ao que tudo indica, era por causa das vitórias e ficavam ali essas nomenclaturas. Alguns vão dizer que quer dizer vida e tal, mas ao que tudo indica, pela análise que foi feita a revista, vai demarcar os povos que eles se vangloriavam e deixavam ali para dizer, ó, venceu tal povo, mais ou menos isso, tá? Entendi. Então vamos lá, deixa eu passar para os cristãos aqui. Ô, Josiel, boa noite, meu querido. Deixa só me permita, Antônio, por gentileza, Sim, não quero atrapalhar, mas eu quero só fazer um adendo aqui, e eu vou passar a vez rapidamente, que eu até vou fechar a câmera aqui, que eu vou pegar um cafezinho bem rápido. Só queria que você compartilhasse essa tela, porque o Felipe ele tentou desprestigiar ali o judaísmo, dizendo que lá o texto que fala de Elohim só poderia ser respondido com o cristianismo. Vamos ver como é que eram rapidamente aqui os textos do cristianismo, só para falar bem rápido. Erasmo de Roterdã fez uma versão do Novo Testamento grego. A sua versão foi rejeitada por Roma, certo? Porque não tinha lá o parêntese joanino
que era o texto fundamental para a crença na Trindade. São 3 os que testificam no céu, ali, aquele versículo ali. Não vou mostrar aqui, porque senão vai ampliar muito a minha fala. Então, aí com o desenrolar dos fatos, Erasmo provavelmente em um momento de descuido, concordou em inserir o versículo em uma futura edição de seu Novo Testamento grego, sob uma condição que seus adversários produzissem um manuscrito grego no qual o verso pudesse ser encontrado. Ou seja, ele disse, ó, já que vocês negaram a minha versão, então produzam um exemplar para mim, certo? Então, para que produzissem, né, um manuscrito grego no qual o verso pudesse ser encontrado. Achá-los nos manuscritos latinos não era o bastante. Dessa forma, produziu-se um manuscrito grego. Na realidade, ele foi produzido nesta ocasião. Parece que alguém copiou o texto grego das epístolas, e quando chegou a passar do o texto latino para o grego, dando o parênteses joanino em sua forma teologicamente aproveitável e familiar. O manuscrito providenciado para Erasmo era, em outras palavras, uma produção do século XVI, feita sob encomenda. Certo? Eita! E agora aí, Felipe, meu corego, explica isso aí. Os caras encomendando Bíblia... uma fraude na cara dura, meu corego. Isso, o Novo Testamento que vocês têm em mãos, além do que vai dizer ali, né, o documento que eu apresentei ali que continha as variantes do Antigo Testamento, também tem essas coisas que a fonte a qual eu usei para mostrar esse texto é Bart Ehrman, o que Jesus disse e o que Jesus não disse, certo? Rapaz, e aí, Felipe? Deixa eu tirar uma dúvida como teísta. Ô Moni, quando você falou que era o próprio Yahvé que estava ali com Abraão... Eu fechei o texto, mas beleza, pode ir lá, já fala. Não, e lá está escrito que era um malar. Quando o malar vai em nome de Jeová, vamos pôr Jeová aqui para ficar mais fácil o entendimento, o Yahvé, ele não seria, como representante dele, o próprio Deus, mas como representante, não ele, mas o representante dele, ele é de tal forma como se fosse o próprio Deus representando ele aqui na Terra? Olha só, o que o texto vai dizer? Que vieram o quê? 3 o quê? Depois deixa eu responder o momento. Foram 3 malar. Certo. Correto? 3 varões. Certo? Vamos ver aqui o texto hebraico. Sim, varões. Isso, varão. Anohim. Não tem nada a ver com malar. A expressão hebraica, estou com o texto hebraico aqui, é anohim. O que é anohim? Anohim é o plural de homem, certo? Homens, 3 varões. O texto não vai dizer que eram 3 anjos ou 3 melachim, certo? O texto vai dizer que eram 3 homens, um deles era Yahvé, justamente por causa daquela questão que eu falei, que para o escritor, na cultura na qual ele estava estabelecido, que era a cultura do Antigo Oriente Médio, certo? A visão de divindade que eles tinham era que as divindades comiam, bebiam, tanto que os sacrifícios antes do cativeiro babilônico eram oferecidos desta forma, porque eles acreditavam que as divindades comiam e bebiam, e as divindades, entre tudo, faziam sexo e tinham filhos, certo? Tanto que temos o texto que já citei de Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde Eva vai dizer, eu procriei um varão com Yahvé, certo? Vou lá buscar um café. Cara, isso tá... Esse cara é bravo demais, né, galera? Fala a verdade. É o versículo? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Tem o texto hebraico aí, ô Moni? Pega aí o texto hebraico aí, meu querido. Não, eu não tenho aqui, eu tô com o aplicativo do celular aberto, que eu tenho toda a Bíblia em hebraico aqui no celular. Eu queria que o moneteísta... Qual texto, me explicasse Gênesis 4:1. Queria que o moneteísta me explicasse o porquê que essa passagem bíblica está dizendo que Eva teve um varão com o próprio Deus, teve um filho com o próprio Deus. Porque no livro, como eu fiz um vídeo lá no meu canal, te convido a assistir, certo? No livro Deus, uma anatomia, da historiadora, da acadêmica Francesca Stavrakopoulos, ela vai dizer ali que o termo usado para criar se referia ao mesmo termo usado nos mitos em que as deusas criavam filhos, como